Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, mais um aqui do Conde. Não ouvi, vamos ouvir junto agora e comentar. Caraca, 22 minutos. Bom, vamos ver. A pandemia revela caráter. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar. Boa noite a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Pela Villanueva. Uma coisa que nós aprendemos com a situação calamitosa da pandemia mundial do coronavírus, e em particular no Brasil, que já tem bastante dados agora e está sendo mais ou menos desmistificado, né? Teve um link que eu recebi aqui, até por um médico, que era um comparativo, né, de óbitos ou infecções e tal, não sei o quê, por pneumonia, por doenças respiratórias e tal, comparando com 2019, e aí esse gráfico, na verdade, são dados oficiais. Então, em 2019, parece que teve o número era maior do que o desse ano, e tinha curioso que tinha a quantidade de Covid, né, de como se diz, de dados, né, no caso, da Covid, era mais ou menos a diferença entre essa quantidade de 2019 e essa. Bom, enfim, vocês devem ter recebido isso aí também, mas o que eu estou querendo dizer é que está mais ou menos também já sendo equalizado agora que já temos bastante dados, né? é que esse vírus revela muitas vezes o caráter das pessoas. Nós observamos a disseminação de mentiras, de fake news, não somente no YouTube, como também no WhatsApp, no Facebook e etc., inclusive com a colaboração de alguns vlogueiros famosos e que são queridinhos dentro do governo Bolsonaro. Vejam o caso de Alan dos Santos do Terça Livre, que fala: coronavírus é o caralho, como se a coisa não fosse realmente grave. Ou então, recentemente eu ouvi uma notícia do senhor Ítalo Rosson, que também é do Terça Livre, de um vídeo de uma mulher que estava declarando que os caixões que estavam sendo enterrados nos cemitérios ou nas valas comuns, não sei muito bem especificamente o que ela quis dizer, em Minas Gerais, na verdade, estavam cheios de pedras. Eu fico assim perplexo como as pessoas são tão irresponsáveis a ponto de divulgar isso e não ter o menor respeito pelas milhares de famílias que já perderam seus parentes. Porque eu estou numa cidade onde o coronavírus está matando gente pra caramba. E inclusive eu conheço pessoas que já morreram dessa doença. E não foram poucas. O coronavírus está tão próximo da nossa rotina que quando nós observamos esse grau de sangue. Bom, só um parênteses aqui. Eu não conheço ninguém diretamente que morreu, mas eu conheço, assim, amigos meus próximos que têm conhecidos que morreram de Covid. Né? Então, não estou subestimando o negócio. Entendeu? Ou pelo menos supostamente morreu de Covid. Não dá para saber se morreu mesmo ou não. Mas, enfim, estava infectado com Covid na hora da morte. Né?
tenho alguns amigos próximos que eles com certeza não mentiriam sobre isso, que conhecidos dele, ou pessoas próximas, ou parentes até, acho que teve um lá que acho que teve um parente que realmente morreu de Covid e o outro se infeccionou, mas estava em estado grave, etc e tal, né? Esse grau de insanidade que começa a partir do governo federal, quando o Jair Bolsonaro afirma que isso é só uma gripezinha, ou então que vai morrer gente e daí, mas ao mesmo tempo ele incentiva aglomerações, ele tenta boicotar a quarentena, ele simplesmente quer vender a ilusão de normalidade, quando na verdade nós observamos que os hospitais de Belém, os hospitais de Manaus estão sobrecarregados de pessoas doentes, ou então mesmo do Ceará, de Fortaleza e do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Aí cai naquela questão que, né, já vem se falando ultimamente. Normalmente é assim, os hospitais são sobrecarregados, não tem leitos suficientes para todo mundo. E agora, com toda essa situação, está prestando mais atenção a essa questão grave, né? Bom, se é que pode dizer que tem algum pequeno ponto positivo, é isso. Está se prestando atenção ao sistema de saúde, que é precário, todo mundo sabe disso. E agora a gente está vendo na realidade o que acontece. Possivelmente é assim durante o ano inteiro, só que a mídia ignora também. Aí, realmente, há certos fatos que revelam o quanto certas pessoas são ora loucas, ora desequilibradas, ora desprovidas de caráter. É isso que nós podemos concluir. E Olavo de Carvalho, evidentemente, é o pai espiritual dessa loucura coletiva. Pelo menos. Cara, não é uma loucura coletiva. É simplesmente uma pessoa que tem alguns pensamentos, né, e arrisco dizer que vai alinhado com alguns pensamentos que muitas pessoas têm. Eu garanto que a maior parte das pessoas que escutam o cara falar não é do tipo, é assim que eu vou pensar agora. Não, é tipo, isso era o que eu pensava e ele pensa um pouco parecido comigo, então eu vou escutá-lo um pouquinho mais e tal, entendeu? Ele é aquele que inspira esses lunáticos, esses mentirosos, esses oportunistas a repetirem uma mentira deslavada, tentando negar a existência do coronavírus. Olavo de Carvalho. Alguns realmente fazem isso por seguir, né? Mas eu acredito que a maioria não faz isso por seguir. Faz isso conforme esse exemplo aí que eu dei agora há pouco. Está tão enlouquecido que acha que a morte de 50 mil pessoas em um mês nos Estados Unidos não é nada. Isso para um sujeito que até então acusava o governo Lula de 60 mil mortes, 70 mil mortes por ano vítimas da violência. Olha só, o Brasil tem uma estatística alta de 60 mil mortes, 70 mil mortes por ano vítimas da violência. Isso aconteceu nos Estados Unidos em um mês com o coronavírus. 50 mil pessoas mortas é também o número de pessoas que morreram na guerra do Vietnã. Na verdade, 57 mil pessoas mais especificamente. Como é que alguém pode ter uma sensibilidade moral dessa envergadura? Sensibilidade moral de um esgoto, de um psicopata. Porque é um canalha. E nós temos que entender que a mortalidade nos Estados Unidos está aumentando. Como no Brasil. São 6 mil mortos. E a tendência é aumentar. E vejam que o ministro do governo Bolsonaro, o atual, o Taish, está afirmando a mesmíssima coisa que o Mandetta afirmava há pelo menos mais ou menos um mês atrás. Ou seja, que era preciso sim fazer uma quarentena, fazer um isolamento total para que houvesse o controle do pico da pandemia. Mas foi justamente o contrário que o Brasil fez. O governo brasileiro, em particular o senhor Jair Bolsonaro, boicotou a quarentena e boicotou qualquer tipo de tentativa de controle do Covid-19. Muito pelo contrário. Como é que ele boicotou se o STF já decidiu que quem manda nessa questão são os estados? Ele não tem como boicotar nada, só em termos de postura. E aí ele também não tem direito de expressar a opinião dele. Então fica uma coisa, sabe, bem esquisita também de ficar brigando, entendeu? Eles começaram a dizer que ora era uma gripezinha, ora não existia o coronavírus. Essa foi a tônica da desinformação.
Depois, quando o coronavírus começou a mostrar para que veio, venderam a ideia da hidroxicloroquina, né, que agora é a cura do momento. E, na verdade, hoje em dia parece que a hidroxicloroquina foi esquecida, porque se revelou, basicamente, que a hidroxicloroquina aplicada de uma forma irresponsável pode, inclusive, matar uma pessoa de infarto ou de outros tipos de efeitos colaterais. Mas qualquer medicamento, provavelmente, quase, né, todos os medicamentos, se aplicar de uma forma irresponsável, pode sim causar efeitos colaterais danosos, etc e tal. Cara, que obviedade. enfim. E isto sem contar que o presidente da República tem suspeita de contaminação por Covid-19 e, inclusive, pode ser acusado de um crime justamente porque transmitiu essa doença deliberadamente para inúmeras multidões pelas quais ele cumprimentou. E hoje está tentando esconder o seu exame a respeito do vírus. E por que isso? Isso mostra a completa deficiência de caráter desse presidente. Um homem completamente desprovido de qualquer nível de moralidade. E assim vai. Belém está com o sistema em colapso. Se alguém tiver um problema mais grave, digamos, de um infarto, de um AVC, pode ter certeza que você vai morrer, porque não tem médico para te atender. É assim que está o Belém do Pará. É assim que está Manaus. E já falando do Olavo, nós temos também os parasitas que montam no Olavo de Carvalho. Porque o Olavo de Carvalho criou uma indústria de cursinhos online, de venda de livros, esse tipo de coisa que sustenta, por exemplo, o Terça Livre, o Bernardo Kister e muitos outros apaniguados olavetes, Flávio Morgenstern e assim vai, né? Só que esse pessoal está muito pouco preocupado com a vida dos brasileiros. E dentre esses parasitas, desse tipo de pessoa, nós temos também indivíduos pretensamente pró-vida. O que mais me chocou e o que mais revelou nessa situação pandêmica que nós estamos vivendo é que o movimento pró-vida é uma das coisas mais antividas que existem. A começar pelo CDB, Centro Dom Bosco. O posicionamento de certas pessoas do Centro Dom Bosco é vergonhoso. Prostitui a fé católica. Esse pessoal fala em defesa da vida no ventre da mãe, mas não é capaz de defender a vida de um velhinho que está na UTI. Não é capaz de defender a vida de dezenas de milhares de brasileiros que hoje estão padecendo com a falta de atendimento por causa do corona. Cara, eu acho que ele está confundindo muitas coisas ou ele está entrando novamente na narrativa da imprensa. Ninguém está pregando que os grupos de risco fiquem saiam da quarentena. Ninguém nunca, em nenhum momento, nem o presidente pregou isso. O que a gente prega justamente é a questão do isolamento inteligente. Né? Grupos de risco vão ficar isolados, conscientização, o teste em massa, né? Se você não estiver infectado, pode voltar às suas atividades normais e assim por diante, e adequar os lugares à nova realidade, pelo menos enquanto a pandemia durar. Muito pelo contrário. Eles aderiram ao discurso mentiroso do governo federal, ao discurso mentiroso dos olavetes de que a pandemia não existe. É mentira esse discurso. Em nenhum momento, quer dizer, tá, tudo bem, talvez lá no início falou-se, né, que de repente seria uma farsa, etc e tal, não. Mas a partir do momento que fecharam o espaço aéreo, que inclusive, na verdade, nessa época que falou-se isso, a OMS ainda não tinha decretado a pandemia. O negócio começou a ficar levado a sério quando fecharam o espaço aéreo, porque realmente fechar o espaço aéreo não é para qualquer motivo banal e tosco, né? Mas isso é a narrativa que ainda impera, que o governo é negacionista da pandemia, etc e tal. Aqui nós temos que afirmar claramente, a desinformação está matando as pessoas. E o que é pior, uma desinformação deliberada. Milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, estão sendo expostas à contaminação em massa. E não há sistema de saúde factível para atender aquelas que vão apresentar os sintomas graves do coronavírus. Essa que é a grande verdade. Mas qual é o posicionamento desses padres olavetes ou esses bonitinhos que agora dizem que a falta de catolicidade do Bolsonaro é culpa do Concílio Vaticano II? Ou seja, Bolsonaro não é mais responsável pelos seus atos. Quem é responsável é a igreja. Vejam o nível dessa gente.
Mas é claro, CDB quer vender livrinhos de teologia moral, quer bancar o bom moço, deve ter, claro, contatos em Brasília com a ministra dos Direitos Humanos, a dona Damares, né? Então vocês agora estão com um reizinho na barriga, e vocês defendem de uma forma um tanto hipotética, um tanto abstrata o direito à vida, quando vidas concretas estão sendo destruídas por um presidente leviano, irresponsável, lunático e mentiroso. Leviano é tentar colocar a culpa dessas mortes todas no colo dele. Um sujeito que subestima uma crise mundial, uma crise sanitária mundial, que já levou em colapso vários sistemas de saúde, inclusive mais aperfeiçoados do que o nosso, e inclusive está induzindo as pessoas a se contaminar em massa, porque ele já falou, olha, o negócio é o seguinte, olha, 70, 80% das pessoas vão se contaminar. Ele está seguindo basicamente a lógica do senhor Osmar Terra, como também a lógica do charlatão Olavo, que diz que não existe pandemia. Essa é a grande questão. E já falando sobre esses parasitas, existe um que eu vou citá-lo apenas a título de exemplo, porque ele é uma pessoa completamente irrelevante do ponto de vista virtual. Né? É um sujeito cujo nome é Mateus Tibúrcio, mais conhecido como Sic et Non. Eu creio que talvez ele tenha tirado um título de um livro de Pierre Abelardo, creio eu. E ele é esses metidinhos, a defesa da vida, mas que está defendendo com unhas e dentes a ideia de que não existe pandemia de coronavírus e que tudo é uma mega ultra conspiração para derrubar o coitadinho do Bolsonaro, que é um pró-vida, segundo ele. Não. E isso porque acredita... Cara, se tiver alguma teoria da conspiração, não é para derrubar Bolsonaro, que Bolsonaro é irrelevante no cenário mundial. Mas as pessoas que até comentam sobre isso, será que elas não percebem também que assim, eu sou completamente adepto de teoria da conspiração, mas até agora eu ainda não sou completamente convencido de que essa situação da pandemia seja uma teoria da conspiração. Mas eu gosto de levantar suspeitas. Ele não levou em consideração que tem outro personagem que está sendo bem combatido no âmbito internacional, que esse ano sim está passando por um tipo de processo mega importante, que é o Donald Trump nos Estados Unidos, ou melhor, eleições, né, nos Estados Unidos, e uma das únicas, possibilidades de minar a candidatura dele ou a popularidade dele, que ele está muito bem nas pesquisas lá, etc e tal, por causa da economia, que estava vindo com 3% de desemprego, poderia ser em função disso? Não acho completamente plausível uma situação armada nesse sentido? Não estou falando que mas assim, não pode descartar também essa possibilidade, assim, do jeito que as pessoas falam, que é direcionado para derrubar Bolsonaro. Não é isso. Tem uma outra situação muito mais importante no âmbito internacional, entendeu? Mas assim, novamente, eu não sou ainda adepto a essa teoria. Só estou levantando hipóteses. Ele vive no Ceará. Fortaleza também está em colapso no sistema de saúde. E mesmo assim, esse pessoal adere a mentira para bajular o Olavo, para vender cursinho online e esse tipo de coisa. Mas como o senhor Mateus Tibúrcio, mais conhecido como Mateus Furúnculo, e o pior de tudo é que o cara tem uma mania de grandeza, porque as respostas que ele me deu foram ridículas. A começar pelo fato de quando você olha para a cara do sujeito, parece aquele elemento que não teve, hormônio masculino para desenvolver, porque é uma cara de um adolescente, de uma pessoa que não cresceu. E a voz do cara já denuncia um certo grau de retardamento mental, mas vamos lá. Ele começa dizendo que eu sou antiético, porque como advogado, eu e ele no caso, eu deveria ter mais decoro, polidez com esse sujeito. O idiota não sabe a diferença entre como se aplica o código de ética do OAB e um debate informal entre blogueiros. Ou seja, o cara já veio dar carteirada. Mas não se preocupe, Mateus Tibúrcio, da próxima vez, para ser um pouco mais ético, eu me desinscrevo na OAB para mandá-lo tomar no cu, que tal? Já que você não sabe que o Código de Ética da OAB diz respeito à conduta do advogado no exercício da profissão, e não num elemento informal. Você não sabe nem essa diferença, de tão idiota, de tão despreparado que você é como advogado. Como não colou essa história do Código de Ética da OAB, ele apelou sobre a instrução formal. Não? Ele dizia assim, olha, Leonardo, eu já fiz muito mais do que você na sua idade. Eu já tenho um mestrado, já estou completando, estou fazendo um mestrado, não sei se é mestrado em Direito, enfim. Né? O cara cagando regra. Só que depois ele descobriu uma coisa, eu também tenho pós-graduação, idiota. Eu sou especialista em História. Eu não fiz mestrado e doutorado por uma razão muito simples. Porque eu não quis seguir a carreira acadêmica, só isso. A
A instrução de mestrado e doutorado é para quem quer de fato ser professor, para quem quiser, no caso, entrar numa universidade. Não foi o meu interesse. Logo, isso aí é o que nós chamamos de flatus vocis, ou seja, a voz de peido, é pura embromação de um sujeito que, intimidado perante um debate público em que ele é confrontado, então ele precisa exercer aquilo que nós chamamos de falácia ad verecundia, ou seja, falácia pela autoridade. Olha, eu sou quase mestre em direito, então eu sou mais importantezinho do que você, viu? Bicho, é só olhar pra sua cara que nós percebemos um retardado. Porque o conteúdo dos seus vídeos é puro cosplay do Olavo de Carvalho. Eu não preciso ver os seus vídeos, é só pegar os livros do Olavo e eu já entendo o que o Olavo pensa. Porque você é mera imitação. Você é mera pirataria olavete. Como é, sei lá, aquele Daniel Ferraz, como todos esses papagaios aí conservadores, né? Conservadores, o encontro conservador, não? Esses papos furados, todas essas baboquices todas, você vê que é tudo repetição do que o Olavo fala, só que um pouco mais mastigado e um pouco mais superficial. Não? Só que depois ele descobriu, eu também tenho uma pós, e daí, e veja, não me confundo, por favor, com o Bolsonaro. E aí ele apelou à questão da língua. Ou seja, eu sou um monoglota, segundo ele. Ele acha que eu não sei falar mais do que o português. Porque eu falo inglês, porque não sei o quê, e blá blá blá, começou a cagar regra. A partir do pressuposto de que falar línguas não é necessariamente sinônimo de cultura, a partir do fato de que os russos imbecis também falam russo, os ingleses imbecis falam inglês, os alemães imbecis falam alemão, e assim sucessivamente. E mesmo assim, eu conheço muita puta vagabunda que fala 6 línguas, isso não significa cultura alguma. Falar uma língua por si, per se, não significa cultura alguma. E o coitadinho ficou mais triste ainda porque ele descobriu que eu não sou monoglota. Eu domino a língua espanhola, eu sou fluente em espanhol, sou fluente em castelhano. Eu leio, escrevo, traduzo e entendo tudo. E eu tô falando aqui de castelhano peninsular, aquele castelhano da Espanha que todo mundo fala rápido, eu consigo entender. E o inglês, eu arranho. Eu não consigo escutar inglês, eu não consigo falar inglês, mas eu consigo ler inglês. E pra mim não há nenhum problema nisso. Muita gente faz isso. E por quê? Porque eu sou um biglota? Não. É porque a língua inglesa realmente não me apaixona. Eu não gosto da língua inglesa, eu não gosto de ler em inglês. Eu gosto de ler em português, eu gosto de ler em espanhol. Aliás, espanhol pra mim é muito melhor do que ler em português, em muitos aspectos. Então a língua inglesa, ela serve com certeza de auxílio. Mas isso não dá nenhuma notoriedade, nenhuma razão pra qualquer imbecil. Justamente porque eu conheço muita gente que estuda inglês e fala besteira. Tem muito turista falando muito bem inglês, isso não quer dizer absolutamente nada. Só que o cocôzinho falante, com voz de taquara, se acha o gênio da lâmpada, porque olha só, trabalhos acadêmicos, fontes acadêmicas em inglês, e daí? Como tem em espanhol, como tem em alemão, como tem em francês, como tem em italiano, e daí? Que o inglês, obviamente, se torne a língua universal, vá lá. É verdade. Quando eu necessito, eu procuro inglês. Mas quando eu não necessito, eu procuro castelhano, que pra mim é muito melhor. Pra mim é muito mais gostoso ler em castelhano. Mas já que o aspecto do idioma não deu certo para provar a supremacia moral e intelectual desse jumento, ele já apelou ao quarto argumento, que ele falou que eu ajo como o estamento burocrático. Olha só que essa palavra, tirada do livro clássico da sociologia brasileira, do Raimundo Faoro, que são os donos do poder. Eu percebi de antemão que esse cara não leu a obra. Não leu. Ele simplesmente repete uma frase feita do Olavo. Porque o Olavo agora rotula de estamento burocrático tudo aquilo que ele detesta. Na verdade, ele tem um ponto mesmo. Realmente muita gente repete isso sem ter lido a obra. Eu, por exemplo, eu uso eu não uso constantemente, mas assim, uma vez ou outra, sei lá, de repente eu posso usar esse termo e realmente nunca li essa obra. Nesse sentido aí, ele tem um ponto mesmo. Agora, não sei se precisa ler a porra de uma obra para usar a porra de um termo, entendeu? Como se o Bolsonaro não fizesse parte do estamento burocrático, como inclusive as indicações do Olavo, por exemplo, quando ele aconselha o besta quadrada do nosso presidente da República a nomear os próprios filhos, isso é a lógica do estamento burocrático descrito pelo Faoro. Olha, essa questão é mais complexa. Enfim, vou agora começar a defender o governo. Cara, tudo que a gente está vendo agora, né, toda essa movimentação de tentativa de derrubada de governo, que não é a primeira vez, já deve ser a terceira vez já, desde que ele assumiu o poder e tal, não sei o quê, é justamente a briga entre a população e a força política, que é o estamento burocrático, né? Então, quer dizer, agora, em muitos anos, tem uma possibilidade real de frear, pelo menos, ou minar justamente o poder político. É justamente contra isso que o establishment, agora eu vou usar a palavra, né, que eu gosto mais, que é o establishment, né, no caso,
tá tendo uma reação muito agressiva quanto a isso, porque ou eles impedem isso ou eles vão ser comidos vivos. Quando eu falo comidos vivos, significa ir para a cadeia, de repente sair da política, não receber votos suficientes, etc. E tal. Então eles estão indo praticamente pro tudo ou nada. Ou seja, a lógica do patrimonialismo, em que a pessoa confunde a sua função com seus caprichos. E esse é o fator da crise, por exemplo, do caso do aparelhamento da Polícia Federal. O Bolsonaro acha que o Estado é propriedade da família dele. Na minha opinião, isso é narrativa. Inclusive porque ele provavelmente não sabe disso, porque está sendo muito contaminado só pelas narrativas dos jornais, né, tradicionais, imprensa tradicional, etc. e tal. Mas a questão desse diretor, né, do Ramagem e tal, ao que tudo indica, pelo que eu recebi de informações, né, e que realmente não sai isso muito, parece que esse diretor, quer dizer, que na verdade é um delegado, né, da Polícia Federal, ele foi designado pelo governo anterior, ou melhor, o governo Temer, para fazer a segurança, né, chefiar a segurança do recém-eleito presidente, né, recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, ele nem conhecia esse cara, foi designado para tomar conta da segurança dele, que ele inclusive tinha sofrido um atentado, quase morreu o cara. Enfim, tornou-se próximo, né, da família a partir desse momento, passou o Réveillon junto com a família, porque na verdade ele estava trabalhando só. Todo mundo esquece de comentar sobre isso, mas o cara estava trabalhando na chefia do que ia ser, no dia 1º de janeiro, presidente do Brasil. E aí fica sendo propagada, né, essa foto como se eles tivessem, quer dizer, eles provavelmente estavam curtindo e tal, não sei o quê, mas ele estava a serviço praticamente, né? Não era um amigo tipo Queiroz, não era um Queiroz da vida que era amigo de longa data e fazia rolo, sei lá o que e tal, não sei o quê, não era nada disso. Aí tentam confundir a opinião pública com essa história, porque, claro, a gente recebe muita pouca informação da imprensa tradicional. E vejam mais uma coisa interessante desse pernóstico idiota. Quando ele dá uma carteirada de que ele é doutor, de que ele é mestre do raio da puta que pariu, isso é um outro aspecto do chamado estamento burocrático, que é o bacharelismo. Essa onda de dizer, olha, eu sou superior intelectualmente a você porque eu tenho um mestrado ou um doutorado, é típico da mentalidade brasileira, da mentalidade do estamento burocrático brasileiro. E detalhe, a própria cultura dele, que ele se julga ser reconhecida pelo Estado, é Estado como estamento burocrático. Então, seu Matheus Tibúrcio, com devido acatamento, enfia o código de ética no cu da sua mãe, aquela vaca que te pariu. Porque você não sabe nem como se aplica um código de ética. Você é um semiletrado que não sabe nem falar direito numa câmera. E pode chorar à vontade, porque pelo menos 2 línguas eu consigo ler alguma coisa. Meu inglês Mas, pra mim, se eu falar espanhol, pra mim tá muito bom. E quarto, vá ler os donos do poder e pare de fazer cópia do Olavo de Carvalho, porque você é só isso. E mais além, você colabora com a mentira do Olavo sobre a pandemia. A pandemia está na sua cara, seu retardado, seu jumento. O Ceará está fudido. E você ainda tem o desplante de mentir para toda a população brasileira nos seus vídeos, afirmando que o Bolsonaro é a única salvação, porque o Moro é um maçom abortista. Esse governo é maçônico em geral. A ideologia do governo é maçônica, seu imbecil. Você está cobertando porque você não é católico. Você é um olavete vagabundo. Você é um olavete de merda. Esse que é o teu problema. E ainda faz cu doce. Você é um idiota de um mestrando? Bom, eu não sei quem é o cara, não dá nem pra eu defender o cara, mas, enfim. Provavelmente não é muita coisa disso que o cara tá falando, mas vamos ver. Que se arroga de um diploma, quando na verdade você segue um vigarista que não tem a 4ª série primária completada. Você é pior do que um uspiano dizendo que o Lula é inteligente, genial e etc. E olha que o Lula, realmente, do ponto de vista político, ele é muito habilidoso. O que não quer dizer que ele seja intelectualizado. Mas você tá no mesmo nível de ralé. O problema do Brasil hoje em dia é que é o seguinte, nós trocamos. O problema do Brasil da atualidade é que nós trocamos uma... Só um ponto. Cara, todo mundo fala, né? Lula, animal político e tal, não sei o que, né? Cara, ele é simplesmente uma pessoa que tem coragem de colocar todo mundo no bolso.
teve, né, acesso a muitos recursos e teve coragem de colocar todo mundo no bolso. Não é todo mundo que tem essa coragem. Só isso que ele tem de diferencial, entendeu? Sabe falar em público e tal, você quer aquela história toda que a gente conhece, sabe se comunicar com o povo, mas ele não é nenhum gênio da política, ele simplesmente corrompeu todo mundo e fez o que quis. Ainda pagou de santinho, né? Essa que é o segredo todo. Borja pela outra. E você, senhor Tibúrcio, é como certos parasitas que eu vi no meio conservador, no meio da direita, que adoram se aproximar de pessoas famosas para se dizerem importantes. E como você deve querer vender um cursinho de merda qualquer, você precisa entrar no esquema do Olavo, de puxar o saco de todo mundo. Felizmente, eu fiz um curso, passei um ano fazendo um curso. Tá? Não puxei saco de ninguém, não dei meu rabo a ninguém, não chupei pau nenhum de ninguém. Tá? Estou muito feliz, porque pelo menos as pessoas que compraram meu curso reconheceram a honestidade, tá? E a seriedade do meu curso. Isso me basta. Eu não preciso dessa corja para ganhar alunos. Porque grande parte desses alunos, em geral, é estúpida. Então é isso. O Covid-19 está revelando quem é e quem não é. Sic et non. Ou seja, sim ou não. Sim, sim, não, não. Como já dizia Jesus Cristo. Então vejam. A doença mostra aqueles que de fato estão com a verdade, aqueles que de fato são solidários, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão passando agonia, as pessoas que estão na UTI, as pessoas que estão esperando uma fila para ter um ventilador mecânico. E outras que estão bajulando um governo iníquo que ignora a existência dessas pessoas, que simplesmente chama-as de mentirosas. Porque se alguém nega a epidemia, naturalmente está dizendo que aquelas pessoas que afirmam são mentirosas. Aquelas pessoas que enterram suas famílias estão enterrando pedras e não cadáveres de seus familiares. Esse é o nível de gente como vocês. Esse é o nível de vocês. Bom, essa história eu não sei direito, né? Mas assim, generalizar toda uma parte baseada, sei lá, em se realmente fez isso e é mentira, aí realmente é condenável. Mas generalizar dessa forma eu acho também meio esquisito, né? Nível baixo. Mas não se preocupem. Vocês, se não forem entrar no ostracismo, o mínimo que vocês chegam é cadeia, porque vocês são criminosos. A desinformação que mata é criminosa. A fake news que leva pessoas a morrerem, a serem contaminadas, a passarem vexames, a passarem tragédias por conta disso, essas pessoas têm que ir pra cadeia. Então, meus amigos, um grande abraço.